muito fraca. Ele não respondeu várias perguntas, então acabou que não adiantou muita coisa, não, tá? Mas vamos ver o que ele falou, só um minutinho. Tite, foram 2 derrotas para o Bolívar, uma para o Palestino, mais uma para o Peñarol do Maracanã. O Flamengo tomou um gol aos 13 minutos, teve 167 minutos fora acréscimos para empatar o confronto e não conseguiu. Qual a avaliação que você faz do seu trabalho, da sua comissão técnica nessa Libertadores, uma campanha tão ruim do Flamengo? Mauro, eu não tenho condição de falar agora porque é um contexto muito grande. Eu falei de cada partida e trazer isso tudo agora, eu não tenho toda essa dimensão, essa capacidade de análise. O que eu tenho para te colocar é sim, que faltou essa precisão nesses momentos terminais, nesses momentos de definição, nesses momentos que a gente tem um pouco mais de gelo, um pouco mais de precisão para transformar um melhor volume, um maior volume, um número de oportunidades em gol. Isso eu tenho em relação a esses 2 jogos. E eu tenho isso bastante claro naquilo. Também, claro, mas sem colocar, desculpa, mas como uma análise mais ampla, a gente perdeu quase 60 gols no ano, de uma equipe que estava estruturada para jogar em volta de um 9 do Pedro, né, de um jogador de área, de um jogador de retenção. Estou colocando para a gente ter uma dimensão, do jogador de infiltração, de um jogador de bola aérea, quando a bola tem no fundo, quando as equipes se postam atrás. A gente perdeu um jogador, fora os outros 2 que a gente teria condição. Então, esse contexto todo ele faz. Talvez a análise mais ampla toda, ela requer um tempo maior. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi. Tite, por falar em tempo... Bem, vocês viram aí, né? A pergunta que eu fiz foi uma pergunta objetiva, né? Foram derrotas 2 para o Palestino, uma para o Palestino, 2 para o Bolívar, em casa para o Peñarol, no caso, foram quantos minutos? 90 minutos, foram os 13 minutos, né? 163 minutos, 163, acho que é isso. 167. 167 minutos de confronto contra o Peñarol para fazer um gol, para empatar o confronto, né? Ou seja, o Peñarol abriu o placar aos 13 minutos de jogo lá no Rio de Janeiro e o Flamengo teve esse tempo todo. 167 minutos fora acréscimos, contando o jogo do Rio e esse aqui em Montevidéu, para fazer um gol. Não conseguiu. Não conseguiu. Então, eu pedi que ele avaliasse o trabalho da comissão técnica dele. É bom, razoável? Até falou que não, que precisa refletir, que não dá. E para quem não entende, não é um debate, é uma coletiva. Você faz uma pergunta, a pessoa responde o que ela quiser e acabou. Você não tem a oportunidade de ficar ali dando réplica e tréplica e ficar debatendo. Você apenas faz a pergunta. Aí você chega à conclusão de que o técnico realmente não responde a pergunta. E até algumas pessoas perguntam, por que você acha que o trabalho dele é razoável e o do Renato foi ruim? Gente, o trabalho do Renato chegou no final. A conclusão minha, ao final, é que ele foi ruim, porque o time jogava mal e não obteve resultados. Ser visto da Libertadores como foi, tomando aquele gol por conta da bagunça tática que era o time, com o Pitico buscando a bola lá atrás, que nem era ele para fazer aquilo. Perder como perdeu na semifinal da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense do Alberto Valentim tomando o vareio, ficar distante da briga pelo título brasileiro, tudo isso ao mesmo tempo, foi um trabalho ruim. O do Tite ainda é razoável. Se ele perder a Copa do Brasil, se ele não for a lugar nenhum no brasileiro depois dessa eliminação de hoje, será ruim também. Agora, vocês não podem querer que eu compare um trabalho que já terminou, que já teve a nota final, e um trabalho que ainda está em andamento. É uma questão de bom senso. A não ser que vocês queiram aquilo que vocês encontram em outros espaços, que é gente que já sentencia o trabalho, já dá a nota antes de fazer a prova. Eu não faço assim. Aqui não vou encontrar isso, tá? Esse tipo de maluquice. Não... E vamos parar com a desonestidade e a covardia, a canalice de insinuar que eu persegui o Dorival Júnior. Isso é uma mentira, isso é um absurdo. Eu critiquei, sim, depois que o Flamengo começou a perder jogos contra adversários fracos, após ganhar os 2 títulos em 2022, e o técnico sempre passava um pano para aquilo. Ele nem sequer falava, jogamos mal, não podemos jogar assim, vamos mudar. Não, o jogador está cansado. Ele usava times totalmente diferentes do brasileiro nas Copas. Tinham 2 equipes, de fato. Então, como assim estavam cansados? Isso eu critiquei pontualmente. E nunca disse que ele não deveria ficar, ou que era a favor da demissão dele. Eu até critiquei veementemente o fato do Flamengo ter feito o que fez com o Dorival, não renovando o contrato e não comunicando a ele. Ele soube do interesse pelo Vitor Pereira depois, pela imprensa. O Flamengo já negociava com o Vitor Pereira. Isso foi errado, como foi errado mandar embora às 3 horas da manhã o Rogério Ceni, como foi errado manter o Paulo Souza lá na concentração em Bragança Paulista, quando ele já estava virtualmente demitido e depois foi de fato demitido. Como foi errado a manutenção do Sampaoli. Eu falei, eu dei a notícia em primeira mão, o bastidor, depois da live do Flamengo 1-0 sobre o Olímpia do Maracanã.
Eu trouxe a informação que eu não tinha antes, até entendi a não demissão do Sampaoli junto com o seu preparador físico que agrediu o Pedro, porque o time tinha uma derrota em 20 jogos. Então, meu entendimento naquele momento foi meramente sobre o desempenho da equipe, que não era ruim naquele momento, não. Tinha vencido bem o Grêmio na Copa do Brasil, ganhou com um time misto, a Arrascaeta entrando no final, o Atlético em Belo Horizonte, que foi o jogo em que o Pedro foi agredido. Mas depois, quando eu soube que os jogadores já detestavam o técnico antes mesmo da agressão, pensei, então não deveria ter continuado. E quem trabalha no clube, quem é dirigente, certamente tem acesso a esse tipo de informação, está percebendo o que ocorre lá dentro. Então não deveriam ter continuado com o técnico, poderiam fazer até um acordo para a saída dele, porque a situação dele era muito delicada no momento, porque o agressor era um dos seus pares, né, que há muitos anos com ele trabalhava em comissões técnicas. Ele levou esse profissional para o Flamengo. O Flamengo não contratou o preparador físico em questão, e sim o técnico que levou esse integrante da sua equipe. Então ali erraram porque mantiveram o técnico. Agora faz o que com o Tite? Mantém? Tira? Eu acho que nesse momento tem que haver uma conversa muito séria com o técnico para sentir se ele tem condições de continuar. Minha percepção, muito abatido, me parece sem forças o Tite, sem reação. Essa é a sensação que eu fiquei olhando de perto para ele. Eu sentei logo no começo ali, no início, na segunda fileira, então pude olhar nos olhos dele, perguntar olhando para ele, acompanhar a resposta e as demais perguntas dos colegas que vocês vão acompanhar, e ele muito abatido. Na minha visão, muito abatido. Não sei se o Tite terá forças para isso, para tentar virar esse jogo. É um cenário muito delicado. Então, isso tem que ser pensado e conversado e tomado uma decisão em conjunto com o treinador. Se ele permanece, se ele sai, o que vai fazer? Eu sou sempre contra essa coisa de troca translocada, mas se chega a um ponto que não tem condições, que o profissional não consegue mais, ok. Agora, respeito todas as opiniões, quem acha que o trabalho é péssimo, quem acha que o trabalho é ruim, agora eu dou a minha opinião. E eu procuro ser muito ponderado e coerente com relação ao tratamento com os técnicos. O próprio Renato Portaluppi, que eu considero um técnico muito fraco, vide o time do Flamengo que jogou reserva contra o Grêmio e só perdeu por conta do desempenho péssimo do Matheus Cunha. E o erro do Davi Luiz no terceiro gol. O time do Grêmio, você vê, perdeu agora porque é um time mal treinado. O Renato não é um bom treinador. Talvez tenha sido no momento em que bastava a motivação, aquela empolgação. E quando ganhou a Libertadores, fez até um bom trabalho, pegando um time bem montado pelo Roger Machado. Aquele conceito de posse de bola, vinha tudo com o Roger. Eu acho o Renato um técnico que não está à altura do Flamengo, não está à altura de muitos clubes. É um personagem curioso do futebol brasileiro e tal, mas deixa muito a desejar. O Tite é um técnico que me parece que tem muito mais conteúdo para apresentar, mas não está conseguindo colocá-lo em prática. Não sei o que se passa com ele, não sei se ele perdeu a força, não sei se ele perdeu a capacidade de tomar grandes decisões, enfim. O fato é que o Flamengo foi muito mal na Copa Libertadores, tem um desempenho razoável no Brasileiro e bom na Copa do Brasil, ele ganhou o Palmeiras e o Bahia, ele está vivo. Veja bem, são 3 competições relevantes. Uma, o time está bem, é inegável que está bem. Jogou mal contra o Palmeiras na volta, mas jogou muito bem na ida. Lembra que o 2-0 todo mundo disse que era para ser demais? Ganhou do Bahia com muita tranquilidade. Ah, mas na Bahia atacou pouco. Gente, o Bahia é um bom time. Uma Copa exige esse tipo de comportamento. Como é que o Peñarol elimina o Flamengo? Jogando com as suas armas. E naquele momento, com os desfalques e tudo mais, o Flamengo teve uma boa estratégia em Salvador e depois venceu no Rio sem correr riscos. Então, na Copa do Brasil, o time está bem. Na Libertadores, um horror. Péssima campanha. Como é mata-mata, sempre tem a chance de você encontrar o ritmo em algum momento e avançar. Não aconteceu. E no brasileiro é razoável, tem 4º lugar com um jogo a menos. É uma campanha mediana. Abaixo do que o Flamengo deveria oferecer, sem dúvida alguma. Nesse momento, a 11 pontos do líder, está abaixo. Então é mediano. Então é nota, é média no geral. Uma campanha ruim demais numa competição, boa na outra competição e mediana na outra competição. Quando terminar o ano, se perder a Copa do Brasil, como o Renato Portaluppi perdeu, como o Sampaoli perdeu, né? Chegando um à semifinal, o outro até a decisão. Se perder o brasileiro ficando fora da zona de classificação da Libertadores, indo para pré-Libertadores, sei lá o quê, ou até fora de tudo, vai ser péssimo. Mas o trabalho vai ter uma avaliação ao final. Nesse momento, o meu entendimento é que ele é um trabalho razoável com viés de baixa. E essa é a maneira que eu vejo, gente. Não quero que ninguém pense como a mim, mas respeitem a maneira como eu avalio o futebol. Se vocês não gostam da minha avaliação, acham insuportável, sigam para canais onde vocês vão encontrar chilique, grito, não sei o quê, gente que sempre tem razão. Eu estou fora disso, tá? Eu estou falando de canais de YouTube e também em outros espaços onde vocês podem encontrar esse tipo de comportamento. Então vamos seguir aqui com a entrevista do Tite, vamos ver o que ele falou na sequência. Essa